Antes de começar o vídeo, você que é inscrito, você que vai se inscrever, não se esqueçam de ativar o sininho ao se inscrever para não perder nenhuma atualização do canal. Não deixe de conferir também o vídeo até o final e, se possível, nos siga em nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que rola no canal. Olá a todos que assistem o meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo de análise, e hoje com um game um pouco diferente, lançado recentemente, que é o For Honor. Para quem não viu, a gente conferiu um pouco do game na sua beta aberta, né, aqui no canal. E hoje finalmente chegou o dia de sua análise. Então, vamos parar de enrolação, vamos partir logo para esse vídeo que tá bem legal. Então, bora! For Honor é um game no estilo hack and slash, desenvolvido pela Ubisoft e distribuído pela mesma, lançado no ano de 2017 para PlayStation 4, Xbox One e PC. E como é o enredo do game? Pessoal, estamos aí com mais um game novo da Ubisoft, ela que sempre tem trazido aí franquias ótimas para nós, e sempre quando anuncia algo novo deixa todo mundo, toda a comunidade gamer aí agitada. E For Honor é um grande exemplo disso. Quando eu vi o trailer do game na E3 pela primeira vez, a minha reação foi normal, não me liguei muito no game e nem curti muito, para ser sincero. Apesar de que um jogo que misturava samurai, viking, cavaleiros, parecia realmente muito interessante para mim. Porém, sempre é bom ter um medinho, né, ter um pé atrás com esse tipo de coisa. Afinal, depois que saiu o trailer do modo história, que foi recentemente, né, nem na E3 foi, mano, a coisa ficou louca, todo mundo começou a gostar do game, o game começou a pegar um hype aí muito grande e realmente parecia que estava muito interessante. Mas será que realmente é tudo isso que o pessoal criou, a expectativa, né? Porque o beta ele tava excelente, mas será que o game realmente tava? E bom, o modo história do game é o seguinte, eu tenho que admitir para vocês que no começo eu fiquei um pouco com o pé atrás no game, até porque só foi lançado mais detalhes sobre o modo história já perto do lançamento, quando a gente tinha aí o beta aberto. E eu desde o começo tinha isso na minha cabeça, né, que o game ia fazer igual o COD, BF, Titanfall, tanto faz, ia lançar um modo história só de fachada e o foco mesmo do game ia ser o multiplayer. Porém, felizmente isso não aconteceu. Na real, o modo história me lembrou muito o modo história do BF, né? Temos aí diversos capítulos que são jogados alternando entre as classes do game, né? Começando com cavaleiro, depois com viking e por último aí terminando com os samurais. Toda a campanha, toda a história do game é muito bem construída. Só lembrando que, na minha opinião, todos os personagens, eles têm suas motivações diferentes, o carisma um do outro são muito diferentes um do outro, né? Porém, quem mais se destacou pra mim foi a vilã do game, entre aspas, né? A Apollyon, que no caso, pra mim, cara, é a melhor personagem do game inteiro. E detalhe, uma curiosidade é que a Apollyon, ela é também, ela não, né? No caso, o nome dela é um personagem da Bíblia, que no caso Apollyon vem do grego e significa destruição. E é justamente o que Apollyon faz no game. Então a personagem em si, ela é uma menção aí bem honrosa à literatura. E a Ubisoft, ela adora isso, né? Ela adora pôr os vilões sempre para brilhar. Isso que começou em Far Cry e agora tá praticamente todos os games. Nenhum herói da Ubisoft é de fato um herói, né? Temos isso em Watch Dogs também, agora em For Honor, sempre é assim. E eu acho que o maior problema do modo história do game seja o mundo de For Honor. E eu já vi muita gente reclamar sobre isso, até mesmo antes de jogar o game, porque você simplesmente é largado em uma treta entre culturas e não entende porra nenhuma direito. Não que isso não seja explicado no game, porém da maneira que é explicado no game, simplesmente não fica muito claro para você.
Mas no geral, o modo história do game, na minha visão, ele é o menos importante. E vocês vão ver ao decorrer da análise o motivo disso. Porém, ele não chega a ser frustrante como todo mundo acha, né? Afinal, For Honor é aquele tipo de game que quando você junta ótimos gráficos, ótimos áudios e etc, fica ótimo de se jogar. Por isso eu acho que a melhor nota pro modo história seja 8. Em questão de jogabilidade, esse é o tópico que, na minha opinião, é o mais importante em todo o For Honor. E somente lembrando que se você quiser de fato testar o qual boa é a jogabilidade de For Honor, infelizmente o modo história do game ele não vai te proporcionar isso. Nessa questão, o melhor jeito de se jogar o game é online, é justamente nele que a coisa começa a ficar boa. Afinal, o sistema de combate do game é mega complexo, tanto que na minha gameplay que eu fiz do beta, né, eu só morri. Mas apesar de ser mega complexo, o game ele de fato é bem fácil de entender. Depois de um tempo você começa a se acostumar e começa a jogar bem. E certamente uma das coisas que deixam o game mais legal é os seus movimentos fluidos, os movimentos que são mega realistas e lindos de se ver. E uma das coisas que mais me impressionou no game é como ele é balanceado. As pessoas geralmente escolhem Samurai porque ele é mais rápido e etc. É muito fácil no multiplayer você vê várias pessoas escolhendo Samurai. Porém, o que o game deixa bem claro é que uma reviravolta sempre pode acontecer. Tanto que muitas vezes é capaz de você começar pancando o inimigo e na metade do combate ele reverter a situação, mesmo com uma vida curtinha, e acabar te matando. O game ele é bem dinâmico nessa questão, ele te dá diversos recursos como chutar, empurrar e todas essas pequenas coisas que podem aí ter um efeito enorme no gameplay. Tudo isso se você souber usar no momento certo. No game também temos as barras de vingança, que ajuda muito no combate contra um inimigo rápido, por exemplo. Basta ficar aí na defensiva até aumentar a sua barra, que seu personagem ele entra numa espécie de estado de fúria que reduz a perda de estamina, e isso muitas vezes, cara, é decisivo nas batalhas. Uma coisa que eu não gostei, sinceramente, foi o uso da defesa, porque em momento algum, diferente de outros games que já existem, né, o seu personagem ou o seu oponente ele não vai se cansar de defender, e isso muitas vezes acaba dando uma vantagem pro cara que fica lá só no defendendo, e isso muitas vezes também dá muita raiva, cara, porque o cara só vai fazer isso, só vai ficar defendendo, e quando ele vê uma brecha, ele vai pra cima de você, e isso de maneira alguma, cara, é um tipo de estratégia, tá? Isso pra mim é nubice, e eu cansei de ficar com raiva por causa disso. E eu acho que o ponto mais negativo da jogabilidade seja o modo história, porque jogar no multiplayer é uma coisa, e jogar na campanha é totalmente diferente, o que eu acho que é super errado. Como vocês viram, a jogabilidade no multiplayer é incrível, tem diversos recursos para você poder usar na sua gameplay, e na campanha é extremamente repetitivo. E na minha visão, para ser sincero com vocês, ele não parece um hack and slash, e sim parece um game mais estilo Dynasty Warrior, né, onde você basicamente vai matando os inimigos, chega a um ponto de captura, mata mais inimigos, mata mais, e isso é extremamente enjoativo, cara. De vez em quando o game ele te dá aí uma variedade, como você andar de cavalo e etc, mas esses momentos são bem raros. Isso falando aí do modo campanha, claro. For Honor também funciona com um sistema de personalização, e quem jogou a demo sabe mais ou menos como funciona, né, onde em cada começo de partida é possível selecionar itens extras como lâminas, armaduras e etc, e cada item extra desse muda algo em seu personagem, tanto em mobilidade, velocidade, força, e não somente isso, como também visualmente. Então muita gente usa esses itens não somente para ganhar buffs, como também personalizar seus personagens ao seu gosto. Eu mesmo já fiz isso várias vezes, e com isso tudo dito, eu acho que a melhor nota para a jogabilidade é 7
9,5. Em questão gráfica, a qualidade visual é sem dúvidas muito linda, principalmente as texturas do game que são incríveis, e não somente ela, como a ambientação, que também é muito linda. Os gráficos do game são realmente muito bons, e pela primeira vez eu não vi um downgrade, digamos assim, entre aspas, ainda mais quando a gente está falando da Ubisoft, que é uma empresa muito famosa por dar downgrade, inclusive por conta do Watch Dogs. Se não fosse pelo Watch Dogs, eu acho que ela nunca seria conhecida por conta disso. Afinal, toda empresa ela dá um downgrade, seja ele qual for, seja ele menor que seja, ela sempre dá um downgrade, né? O trailer ele serve justamente para isso, para poder te enganar. Poder te enganar não, né? É uma palavra muito feia, para poder te atrair a jogar o game, né? E jogando em 60 frames, em Full HD no PC, certamente é a melhor maneira de testar esse game. E como eu disse, o grande destaque do game é que ele é muito fluido. E infelizmente nos consoles você não consegue ter essa mesma experiência. Você não consegue ver o quão espetacular são os movimentos presentes no game, as execuções e claro, as CGs que são extremamente lindas. E claro, a gente não pode esquecer que a melhor nota para os gráficos é 9, sem sombra de dúvida. Em questão de áudio, lembrando que esse game ele tá totalmente dublado para o nosso idioma, e eu tenho que dizer que toda a dublagem, mano, ela é excelente, apesar de que eu não joguei o game em português, né? Eu testei o game em alguns momentos em português, porém eu não joguei ele em português, até porque eu prefiro a dublagem, a interface totalmente em inglês, porque eu sou um estudante de inglês, então na minha visão é melhor para mim, tanto para praticar quanto também para jogar. As trilhas do game também são ótimas, aparecendo em momentos precisos no nosso jogo, e não chega a ser algo assim tão frequente a trilha sonora, porém ela cumpre bem o seu papel. Por isso eu acho que a melhor nota para a questão do áudio é 8. Bom pessoal, somando tudo e dividindo aí por 4, chegamos à nota de 8 na nota geral do game. For Honor em todos os nossos tópicos, seja ele história, jogabilidade, gráficos, áudios, todos esses tópicos ele se saiu muito bem, porém existem certos aspectos que ele falha demais, cara, a começar por seus bugs e crashes. E o game ele tem muitos, cara, principalmente na questão da conexão. É muito difícil você jogar o game e encontrar alguém que seja totalmente instável. Diversas vezes ou você vai cair da partida ou o seu oponente vai cair. Mas claro que isso recentemente está sendo bem raro de acontecer. Isso é um relato meu da época, né, do lançamento do game, e até mesmo no beta aconteceu isso diversas vezes comigo, e graças a Deus que nunca aconteceu isso na hora que eu tava gravando, né? E como eu falei antes sobre a jogabilidade, o game ele é muito legal no multiplayer, porém depois de um certo tempo ele começa a sofrer do mesmo mal que o modo história sofre, que é a repetição, sabe? Não existe uma competição muito empolgante no game, você simplesmente luta por seus objetivos em um ambiente minúsculo, e simplesmente, basicamente todas as partidas, seja ela X1 ou X2 e etc, o desafio é o mesmo, cara. O desafio mesmo do game tá somente no começo, depois você domina praticamente todos os heróis. E claro, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso no futuro de For Honor é que será que futuramente ele terá novos personagens? Será que vão ser gratuitos? Porque até então a gente tem 3 classes existentes no game e eu, mano, já enjoei de todas. Então essa é uma pergunta que fica no ar pra gente refletir. O que será do futuro de For Honor? Será que a Ubisoft ela pretende ter ele como um game competitivo, como a gente vê em Rainbow Six? E se for o caso, ela tem muito o que rever no game, tem que ter muitas atualizações para poder realizar esse objetivo dela. Claro que se esse for realmente o objetivo da empresa. E aí, Marcos, vale a pena ou não comprar For Honor? For Honor é um bom game, é uma boa ideia da Ubisoft, na verdade genial para ser sincera, porém muito mal organizada. E lembrando que ele ser mal executado, ser mal organizado, não significa de maneira alguma que ele seja um game ruim. Ele é um game muito bom,
tem uma história ótima, gráficos lindos, áudio e etc. Porém, ele enjoa muito rápido. Isso é um multiplayer que deveria dar a nós aí mais horas extras no game, ele infelizmente não faz isso. Então, é como eu disse, o futuro de For Honor, cara, na minha visão, é incerto. Agora, se vale a pena comprar o game, sim, mas não nesse momento. Ele ainda tá muito caro, então eu não acho que ele seja uma necessidade extrema de você ter. A não ser, claro, que você tenha jogado beta, gostou do game e gostaria de conhecer. Aí sim, cara, vai na fé, compra o game, porque você já tem a sua opinião formada, porque você jogou o game no beta. Mas claro, pro pessoal geral que tá assistindo esse vídeo, eu esperaria o preço abaixar um pouco. Não é uma necessidade extrema, como eu disse pra vocês, né? Mas com certeza o game ele é muito bom e vale muito a pena ser comprado. Bom, galera, então esse foi mais um vídeo aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo ok e não esquece de comentar também, que isso me motiva bastante. Beleza? Um grande abraço a todos e falou!